Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa disciplina de desenvolvimento de banco de dados. Sou o professor Gilberto Fernandes Júnior e vou me apresentar rapidamente. Eu sou graduado e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Londrina e também tenho doutorado em Engenharia Informática pela Universidade da Beira Interior, em Portugal. Então, iniciamos hoje a nossa disciplina. Eu gostaria de dar as boas-vindas a você. E o nosso assunto principal hoje vamos falar sobre repositório de dados. Então, vamos iniciar o desenvolvimento de um banco de dados programando em SQL. Tá? Então, vamos ao quadro rapidamente ver o nosso conteúdo de hoje. Vamos trabalhar, então, com a linguagem de consulta estruturada, o SQL, durante toda essa aula e toda a disciplina. E nessa aula em específico, vamos aprender a criar um banco de dados do zero. E a partir da criação desse banco de dados, vamos criar nossas tabelas para começar a estruturar o nosso banco e realizar, então, esta modelagem física do banco de dados. Como você sabe, modelamos um banco de dados por meio de uma análise de requisitos, depois um modelo conceitual, seguindo de um modelo lógico com um diagrama entidade-relacionamento e, por fim, chegamos à modelagem física, que é o que vamos estudar ao longo de toda essa disciplina. Sendo assim, vamos iniciar, então, com o nosso primeiro conceito de hoje. Vamos falar sobre linguagem de consulta estruturada, ou seja, o SQL. O SQL, então, é a linguagem padrão para que você possa criar o seu banco, criar as tabelas, realizar consultas, inserir dados, enfim, dentre várias outras ferramentas e artifícios que você pode utilizar durante a programação de um banco de dados. Vamos, então, ao quadro, ver alguns assuntos relacionados a essa linguagem estruturada. Então, alguns assuntos importantes quando falamos de programação em banco de dados. É a própria programação, utilizando técnicas para criar procedimentos e estruturas relacionadas ao nosso banco de dados. E em seguida, estamos trabalhando aqui com o banco de dados relacionais. Então, esta linguagem de consulta estruturada, o SQL, ela é específica aqui para trabalharmos com esse tipo de banco, tá? Que exatamente são bancos que estão relacionados, que há uma estrutura entre eles. Então, eles estão organizados de forma lógica, como a gente pode observar aqui nesse exemplo. Temos tabelas, cada tabela tem uma finalidade específica e cada uma delas possui seus diversos atributos, tá? Então, elas todas também estão relacionadas umas às outras e esse relacionamento é que dá esta característica de termos aqui nesse exemplo um banco de dados relacional, tá? Então, temos aqui todas as tabelas e os vários atributos, tá? Podendo ser chaves estrangeiras, isso varia de acordo com o banco que você está criando. Então, ao criarmos um banco de dados utilizando SQL, devemos prestar atenção em alguns subconjuntos desta linguagem SQL que nos permite realizar algumas operações específicas do banco. Então, há no SQL uma subdivisão com comandos específicos para manipulação estrutural do banco, comandos específicos para se realizar consultas, comandos específicos para garantir, por exemplo, acesso a esse banco de dados por determinados usuários, aplicações, e assim por diante. Então, retornamos aqui ao quadro. Então, temos que o SQL, então, ele é a linguagem padrão de todos os SGBDs, que são os sistemas de gerenciamento de banco de dados. Então, como eu disse, é a forma que nós vamos tratar os diversos aspectos de um banco, tá? Sendo eles definir esquemas de um relacionamento, criar restrições em relacionamentos, e aqui já começamos a pensar em chaves primária e chave estrangeira, por exemplo, realizar consultas interativas, bem como controlar atualizações e lidar também com a segurança desse banco. Então, nos seus estudos, você irá utilizar o SGBD MySQL, tá? O MySQL é desenvolvido pela Oracle, é um SGBD
de uso gratuito, então ele é open source, então, e ele se assemelha muito em suas funções com outros SGBDs proprietários, tá? Ele é bem completo, a gente vai trabalhar com ele, então, ao longo deste conceito aqui da disciplina. Então, com o MySQL é possível trabalhar, então, com várias plataformas, tá? Por ele ser escrito em C e C++, então, ele tem uma interoperabilidade legal com diversas outras plataformas e linguagens, e podemos incorporá-lo, então, facilmente dentro de um PHP, de um C#, até mesmo de um C++ ou algum programa em Java, inclusive em programação Android também. Tá? Então, essa é uma grande vantagem assim, de utilizarmos aqui o SGBD MySQL. Então, partindo do princípio que já temos um SGBD padrão que vamos utilizar, com ele, então, vamos iniciar o desenvolvimento do banco com a linguagem SQL. E como eu já mencionei, a linguagem SQL ela possui algumas subdivisões, subconjuntos, em que cada um age de forma específica em uma característica no desenvolvimento do banco, tá certo? Vamos ao quadro ver então quais são essas subdivisões que são extremamente importantes. Primeiro temos a linguagem de definição de dados, tá? O DDL. DDL são as instruções necessárias para se criar um banco, excluir um banco de dados, alterá-lo, tá? Ou até esse truncate, que é uma instrução para se apagar todos os dados de uma determinada tabela. Linguagem de manipulação de dados, DML. Podemos realizar operações de inserir os dados, atualizar, deletar registros dentro de uma tabela, tá? Já a linguagem de consulta de dados, DQL, possui instruções, como o nome já diz, para consultar os dados. E a principal delas aqui, que vamos trabalhar bastante, é a instrução select. Seguindo, temos a linguagem de controle de dados, DCL, tá? Que para garantir, então, que possamos autorizar, então, o acesso a usuários e também definir níveis de segurança, tá? De acordo com os dados que temos ali armazenados no banco. E, por fim, o quinto conjunto é a linguagem de transação de dados, tá? Que ela tem como principal função estes comandos, como commit, save point e rollback, gerenciar as transações, garantir que as transações se completem, por exemplo, ao final de uma edição no banco, de uma atualização ou inserção de dados. Então, todos esses comandos, cada um desses subconjuntos, aliás, tem uma finalidade específica no banco. E aí, claro, todos envolvem o SQL todo, que é essa linguagem que trabalha com banco de dados relacionais. Vamos trabalhar agora com conjuntos específicos, com instruções específicas para a consulta de dados. Então, nesse momento, vamos olhar para digamos que as três cláusulas, as três instruções básicas e fundamentais quando pensamos em SQL e pensamos no desenvolvimento de um banco de dados, que é justamente as cláusulas select, from e where, tá? Vamos ao quadro então, ver alguns conceitos importantes relacionados às consultas. Consultas aqui vamos definir como resultados de um produto cartesiano, tá? De tabelas que nós especificamos na cláusula from, tá? Que faz parte de uma consulta, que será então realizado por uma ou mais condições que nós colocamos na cláusula where, aplicando então os resultados nos campos que colocamos na cláusula select. Então, basicamente, na cláusula select selecionamos os atributos que queremos pesquisar, consultar. Na cláusula from colocamos as tabelas das quais estamos retirando estes atributos, consultando os atributos. E na cláusula where pode ser incluído alguma condição, tá? Então, podemos colocar ali condições de acordo com o valor de cada registro, tá?
E é necessário sempre estabelecer condições precisas. Então, você deve tomar cuidado na hora de estabelecer condições para não ficar uma consulta mais imprecisa ou ambígua, tá? Então, vamos iniciar com a cláusula select. Vamos ver a fundo como funciona a cláusula select, como a consulta se dá com o select e como integramos as cláusulas from e where nesta consulta. Qual a finalidade principal e básica de cada uma delas que você precisa entender para que avance nesse desenvolvimento de banco de dados. Reforço aqui que é extremamente importante que você dê muita atenção a essas instruções básicas, tá? Pois será extremamente importante no futuro quando você estiver desenvolvendo um banco mais complexo, tá? Um banco maior, com muitas tabelas, muitos relacionamentos ali. Então, vocês entendendo o básico que estamos vendo aqui, vai ajudar e muito lá na frente quando você estiver desenvolvendo um banco completo. Tá? Então, vamos retornar ao quadro para estudarmos a cláusula select. Então, os resultados de uma consulta utilizando o select é nada mais, nada menos que uma tabela. Tá? Então, no banco nós pegamos duas tabelas, ou uma tabela apenas, fazemos uma consulta e temos como retorno uma tabela. Por exemplo, aqui, quando vamos consultar nomes de todas as cidades que estão em uma determinada tabela com o nome de cidade. Colocamos ali no select o atributo que estamos consultando e a tabela da qual esse atributo pertence. Tá? Então, teremos como resultado uma tabela exibindo a coluna nome, tá? Com os diversos registros que foram adicionados no banco. Bem como aqui, select distinct. Nesse caso, ele vai selecionar os nomes, ele vai exibir apenas os nomes que não se repetem. Então, se algum nome se repete nesses registros, ele exibe apenas um dos registros, tá? Ele não exibe todos os registros repetitivos. Select all, ele seleciona todos, que é o contrário, né, do distinct. Select asterisco nome from cidade. Tá? Aqui ele vai selecionar todos os atributos da tabela cidade. E no caso aqui, select name, população dividido por 2, eu posso selecionar vários atributos no mesmo select de uma mesma tabela. Tá? Seguindo aqui, na cláusula where, nós encontramos então, nesse exemplo aqui, encontre todos os nomes de cidades que tenham a população inferior a 1000. E aqui temos uma condição que podemos facilmente incluí-la em uma consulta. Então, estamos selecionando aqui o nome de uma cidade, a sua população, da tabela cidade, e impomos a condição aqui. Então, não serão mais todos os registros dessa tabela que serão exibidos no resultado da minha consulta. Serão apenas os registros cujo atributo população é menor do que 100.000. Eu também posso utilizar alguns outros comandos específicos para isso, como por exemplo aqui, eu utilizo o between e o and. Então, ou seja, ele está retornando uma consulta dos registros onde a população tem um valor entre, between, 90.000 e 100.000. Tá? Então, os operadores AND ou até mesmo o OR, o NOT também, podem ser utilizados na cláusula WHERE. E seguindo a terceira cláusula aqui principal, a cláusula FROM, é ela quem vai fornecer esse tal de produto cartesiano, né? Essa tabela resultante do SELECT. Tá? Então, no FROM, basicamente, especificamos todas as tabelas que queremos realizar uma consulta. Como, por exemplo, aqui veja que estamos consultando 3 tabelas distintas. Cidade, país e língua país. E veja que cada uma tem seus atributos. Pode acontecer destas tabelas terem atributos com nomes iguais, tá? Isso é normal acontecer. E por isso que você pode observar aqui a nomenclatura tabela.atributo, tá? Para especificar o quê? Que o atributo nome se refere à tabela cidade, tá? O atributo população, ele é da tabela cidade.
E o atributo linguagem, ele está na tabela língua país. Isso é para evitar ambiguidades no banco, tá certo? E aqui temos uma condição envolvendo estes atributos com a instruçãozinha aqui, o AND, tá? Então, dessa forma, assim, conseguimos entender ali como uma consulta é realizada. Sempre, basicamente, utiliza um select com um from, e na maioria das vezes você vai precisar estabelecer alguma condição com o where, tá? Então, essas são as três instruções, né, as três cláusulas básicas do SQL para consultas. Além disso, nós podemos realizar algumas... temos uma cláusula adicional que é muito utilizada também na hora de se realizar uma consulta. Vamos ao quadro vê-la. Temos aqui o campo as. Aliás, a cláusula as, que ela é utilizada para se renomear um campo qualquer, seja ele um atributo, tá? Ou até mesmo uma tabela. Então, aqui no caso, na tabela resultante, ela vai aparecer ali o atributo nome, e o atributo população irá aparecer no resultado dessa consulta como população da cidade, tá? E não mais como o seu nome de origem, que é a população. Perceba que este ato de se renomear esse campo, seja atributo ou até mesmo renomear a tabela, para simplificar, ele não renomeia o atributo na tabela, tá? Ele renomeia apenas para aquela consulta específica. Mas lá na tabela o atributo continua com o seu nome original, tá? Então, só fique atento a esse pequeno detalhe na hora de se utilizar a cláusula as. E assim, terminamos aqui esse estudo sobre essas três cláusulas principais de consulta em um banco de dados. Essa situação problema, quero que você comece a ter um contato com o SGBD, MySQL, e essas instruções SQL, como consultas, consultas de tabelas, verificar propriedades de atributos de cada uma das tabelas que temos no banco. E para isso temos aqui uma situação problema que vai ajudar a guiá-lo, né, durante esse processo de reconhecer o terreno ali do SGBD. Tá? Então vamos ao quadro. A nossa situação problema é bem simples. Você foi recém-contratado por uma empresa multinacional para desenvolver um repositório de dados para um projeto de um guia turístico. Tá? Esse projeto será todo desenvolvido utilizando o SGBD MySQL. A sua tarefa é demonstrar aos seus superiores que você conhece, tá, o MySQL e seu ambiente de trabalho. Então, mostrar que você sabe trabalhar com essa ferramenta. E para isso, você vai utilizar um banco de dados chamado de World, que já vem pré-instalado em qualquer instalação básica do MySQL. Tá? E você vai manipular esse banco já pré-criado, com suas tabelas e registros, para entender, então, a estrutura dessas tabelas, identificar quais são as chaves primárias e as chaves estrangeiras, determinar quais são os relacionamentos existentes ali, além de estabelecer algumas instruções de consultas básicas para demonstrar que você sabe o que você está fazendo e que você está trabalhando, tá? Então, basicamente, a nossa situação se resolve com o ato de explorar esse banco, e é o que nós vamos fazer agora. Então, vamos rapidamente aqui ao computador, vamos resolver, então, esta situação problema. Já tenho aberto aqui o MySQL Workbench, tá? E o primeiro passo para se trabalhar com o banco de dados aqui no MySQL é usar a instrução use e o nome do banco, tá? Aqui, então, estamos dizendo para o nosso SGBD que vamos, a partir desse momento, utilizar o banco World nas próximas instruções SQL que vamos utilizar na resolução da SSP. Então, executando aqui, podemos executar aqui por esse botão, apenas com Ctrl Enter, e agora podemos ver aqui ao lado que temos todos os bancos cadastrados nessa minha instância do MySQL, inclusive o banco World. Ele fica em negrito, pois é o banco atual, então fique sempre atento a isso.
para não tentar manipular algum outro banco achando que você está manipulando aquele que deveria ser o correto, tá? Então, primeiro você deve entender a estrutura das tabelas. Então, a primeira instrução que é interessante você utilizar é show tables, tá? Sempre termine uma instrução com ponto e vírgula, tá? É importante, senão ocorrerá algum erro ali de execução desse script. Veja aqui que temos todas as tabelas do banco de dados World, tá? Tabela cidade, tabela city, tabela coordenada, tabela country, estado, tá? Além disso, podemos então escolher uma tabela e utilizar a instrução show columns from e o nome da tabela. Nesse caso aqui, ao executar essa linha, note que eu estou executando apenas essa linha, tá? Eu tenho aqui todos os atributos da minha tabela city, da minha tabela cidade, sendo eles o ID, que no caso aqui é a chave primária, como podemos ver aqui na coluna aqui, e é autoincremento. Então, sempre que eu adiciono um registro, é adicionado um novo ID nessa minha chave, nessa minha tabela. Temos o nome, o tipo, tá? Temos aqui se o atributo é não nulo ou não, e o valor padrão de quando não especificamos um valor específico para cada um desses atributos, tá? E agora, podemos trabalhar com alguns selects, como por exemplo, select. Vou selecionar o atributo name aqui dessa tabela. Vou selecionar também o atributo population, tá? População. Dessa forma, eu vou selecioná-los from a tabela city e vou utilizar ali um where. Não, vamos sem where primeiro. Terminamos aqui. Ao realizar o select, ele nos traz aqui todos os registros, com o nome e a população, tá? E você pode adicionar aqui um where para, por exemplo, realizar uma pesquisa onde o nome, name, né, que é o nome do atributo, seja igual a, por exemplo, algo iniciado com a palavra SOR, né, com as letras S, O e R. Aí eu coloco 1%, pois pode ser... Eu vou ter como retorno, vou executar aqui essa instrução, tá? Todas as cidades que o nome comecem com S ou R, que no caso é Sorocaba, e essa Sorghum, que deve ser de algum outro país aí, tá? Aí você pode fazer diversas outras consultas. Eu trouxe outras consultas aqui, como por exemplo, eu seleciono o nome que está na tabela cidade, a população que está na tabela cidade e o nome que está na tabela country, né, país. Coloco as duas tabelas que eu estou selecionando aqui e por fim eu coloco uma condição. Eu quero apenas o nome que comece com SOR e o código de país, tá? Que seja o mesmo que esteja na tabela cidade, que o mesmo código que esteja na tabela country, pois este code na tabela country seria a chave primária e esse country code é a chave estrangeira que faz referência a essa chave primária da tabela country, tá? Então aqui eu tenho como retorno estes resultados. Então eu consigo saber o nome do país, tá? Que está na tabela country, não na tabela cidade. E dessa forma você consegue manipular ali e entender um pouco mais das situações básicas de um banco de dados, como você manipula isso dentro do Workbench. Caro aluno, vamos agora entender como se cria um banco de dados. Qual a instrução necessária para se criar? Sabemos que o subconjunto da linguagem SQL utilizado para a criação de um banco é o subconjunto DDL, que é a linguagem de definição de dados. Com ela, temos instruções específicas como o create, tá? Para se criar um banco de dados, especificar algumas outras propriedades interessantes e fundamentais para a criação desse banco futuramente, quando você começar a inserir tabelas e registros. Vamos ao quadro, então. Vemos aqui que, para se planejar um banco de dados,
entendemos que há 5 passos fundamentais para isso. O primeiro é a coleta de informações, que faz parte da análise de requisitos, tá? Juntamente com a identificação das suas principais estruturas. Então, você coleta informações, identifica as estruturas principais e você já tem os requisitos do seu banco. E aí você começa a fase de modelagem, que é a criação dos modelos conceituais e de um modelo lógico também. E na modelagem lógica, você já começa a identificar ali as estruturas dos tipos de dados, tá? E identificar ali ainda quais serão estes relacionamentos. Então, aqui definimos os objetivos, aqui as tabelas, modelamos a estrutura com o MER ou o DER, né, com a modelagem entidade de relacionamento, para que outras pessoas possam entender o banco, né, que você está projetando e planejando. E aqui são as combinações desse banco, tá? Que são esses relacionamentos e como as tabelas irão se relacionar e conversar entre si. Porém, temos uma propriedade importante que é relacionada à internacionalização de um banco de dados. Devemos prestar atenção, então, nessa abrangência da utilização, tá? Justamente porque há bancos de dados que podem ser utilizados, como serão utilizados, por exemplo, apenas aqui no Brasil. Mas também pode ser que uma empresa multinacional, né, tenha um banco onde são inseridos registros em várias partes de vários países. Então, pode ser que sejam inseridos registros aqui no Brasil, registros na Rússia, por exemplo, na China, enfim. Diversos países que, obviamente, têm línguas diferentes. E, além de línguas diferentes, há países que têm caracteres diferentes, tá? Então, eu tenho que, na criação do meu banco, perceber se ele será um banco internacional, né? E aí definir uma característica que se chama charset e collation, que é justamente para definir quais os caracteres que o meu banco irá entender. Então, se ele vai entender registros com caracteres utilizados na Rússia, na China, enfim, nos Emirados Árabes, tá? Então, é importante que você saiba definir essas características e é o que nós vamos ver agora. Vamos ao quadro. Temos aqui, então, precisamos respeitar nessas regras de escrita e gramática, não só de caracteres, mas também essas regras de sintaxe, semântica de cada país. E para isso, o SQL, temos o charset e o collation. E o que seria, então, cada uma dessas propriedades? O charset ele vai designar, então, um conjunto de símbolos e codificações e como eles serão representados binariamente, ou seja, eu tenho ali todos os caracteres todos os símbolos e tenho números, tá? Uma representação binária para cada um deles, para que o banco consiga entender. E o collation é o conjunto de regras para se comparar esses caracteres, tá? Que se assemelha ali como regras gramaticais, regras sintáticas, por exemplo. Fazer um paralelo aqui. Por exemplo, aqui, suponha que nós temos um alfabeto que ele é composto apenas pelos símbolos A, B, maiúsculo e A e B minúsculo, apenas por isso. Imagine que as letras são esses símbolos e cada símbolo, né, cada letra aqui, possui um número, que é o seu código binário, tá? E esse aqui é o charset. Então, este é o meu conjunto de símbolos que eu tenho. E o collation, o que seria? Seria, então, quando, por exemplo, formos comparar algum caractere, por exemplo, o caractere A com o caractere A minúsculo, eles, obviamente, têm números diferentes, né? Um é código 0 e código 2. E com o collation, nós conseguimos criar, então, regras que podem dizer o seguinte: não distinguir maiúsculas e minúsculas. Então, nessa regra, terá uma equivalência entre o código 0 e o código 2, tá? Então, quando eu buscar fazer alguma consulta com A maiúsculo ou minúsculo, ele não vai realizar essa diferenciação. Então, você precisa verificar quais são os charsets e collations que estão instalados no seu banco, por meio da instrução show character set e show collation. Você consegue ver uma lista completa ali de todos esses atributos, como, por exemplo, o charset Latin 1 e o TF8. Geralmente são os charsets padrão,
tá? E aqui são os seus respectivos collations com estas regras. E como então eu crio um banco de dados? Eu irei criá-lo com uma instrução DDL que se chama create, tá? Ou eu posso até colocar ali create database. E em seguida eu coloco o nome do meu banco, tá? E posso colocar ainda essa instrução opcional, que é if not exists, que ele vai, antes de tentar criar o banco, ele vai verificar se esse banco com esse nome já existe na sua instância do SGBD, tá? E aqui temos algumas especificações principais, que é a definição do charset e do collate, tá? Que é por meio desta regrinha. Charset set é igual ao nome desse charset e o collate ao respectivo nome desse collate. Por exemplo, temos aqui create database if not exists, chamado de mundo. E aqui eu estabeleço os seus respectivos charsets e collates. Com a instrução show databases, eu tenho uma visualização de todos os bancos instalados na minha instância, tá? Alter database, eu consigo alterar então o charset. Veja que eu defini para UTF-8, aqui eu consigo alterá-lo para Latin 1. E o drop é o comando DDL para se excluir um banco de dados. Então, com ele, eu apago todo esse banco com todas as suas tabelas, todos os seus registros, tá? E não há mais registros desse banco. Eu posso, se algum outro banco for tentar ser criado com esse mesmo nome, vai poder ser criado normalmente, tá? Então, você precisa ficar atento a estas instruções. Create database, o alter database, para você alterar esse banco, né? Não alterar o banco em relação às tabelas e registros ainda, mas alterar, por exemplo, o charset. E o drop, para se excluir um banco de dados. Nesse momento, eu vou deixar um tempinho para que você possa refletir um pouco sobre esse questionamento que nós vamos ver aqui no quadro. Imagine que você acessou um aplicativo ou site na web que vai exibir algumas palavras com a grafia incorreta, tá? Alguns caracteres ali que você não consegue identificar o que é. Te pergunto, qual pode ser a causa do problema, tá? E como nós podemos resolver esse problema? Então, deixo alguns minutinhos para que você reflita e logo eu volto com a resolução desta questão. Então vamos lá, conseguiu pensar ali qual seria o problema e como você pode resolver esse problema? Ele então é bem simples. Você precisa, se você está tendo problemas com a exibição de caracteres dentro de informações, tá? Quando você realiza uma consulta nesse banco e vai exibir ali em determinado site ou aplicativo, veja que pode haver um problema com a definição do charset e possivelmente do collate também, mas principalmente da definição do charset que você utilizou na criação do seu banco, tá? Então você deve, para tentar resolver esse problema, verificar qual a abrangência do seu banco de dados, tá? Quais são os tipos de registros que pode ser cadastrado nele, tá? Com relação
linguagens mesmo, linguagens diferentes que utilizam conjuntos de caracteres distintos, verifique isso e aí você aplica o char7 adequado, tá? E como seu banco já está criado, você utiliza a instrução alter database char7, tá? Da mesma forma que nós vimos, né, no conceito anterior. Fazendo isso, você altera para o char7 padrão. E não se esqueça de, ao alterar o char7, você deve alterar o colete também, tá? Pois cada char7 tem o seu colete relacionado, tá? Então, se você deixa um char7, o TF8, com o colete Latin 1, underline general CI, se eu não me engano, são diferentes. Então, eles não vão se conversar e vai ter um erro ali também. Então, fique atento a isso. Todo colete tem o seu, todo char7 tem o seu colete específico. Então, caro aluno, nesta situação problema, vamos criar então um banco de dados. Vamos entender ali como criamos esse banco e como especificamos determinadas propriedades, como o char7 e o colete, e como verificamos essas propriedades no SGBD do MySQL. Vamos ao quadro ver qual é a nossa situação problema. Então, você está desenvolvendo um aplicativo para um serviço de guia turístico e o seu banco de dados já foi modelado. Então, você já sabe quais são as tabelas, quais são os atributos, tá? E você vai iniciar, então, a modelagem física, que é a programação desse banco. E um dos requisitos levantados lá no início do processo de era que esse banco, né, esse guia turístico, aliás, ele vai poder apresentar informações nacionais e internacionais. Então, aqui você já liga a chavinha do char7, tá? Você deve achar um char7 adequado para isso. Então, você precisa propor uma abstração dessa realidade por meio de um diagrama entidade-relacionamento. E isso realizamos na modelagem lógica do banco, tá? Um fator técnico que vai caracterizar, então, a nossa linguagem aqui é que o banco deve utilizar caracteres acentuados. Então, e também deve estar preparado para internacionalização. Então, deve ser um char7 adequado a essas duas restrições, tá? E você terá, então, que especificar esses fatores na criação do banco. E qual seria, então, a estrutura básica do banco que foi retirada, né, do diagrama entidade-relacionamento? Ele terá uma tabela países, que vai armazenar, então, dados sobre nome, continente, área, ano de independência e assim por diante. Então, todos esses são atributos. Eu tenho uma tabela estados, uma tabela cidades. E, além disso, uma tabela aqui que é pontos de interesse turístico. Tá? Cada uma delas tem seus atributos específicos, com suas chaves. E o que importa para a gente agora é a criação do banco. Então, olhando para estas tabelas, precisamos, então, definir o banco para depois pensarmos na implementação, né, no desenvolvimento dessas tabelas com esses atributos relacionados que nós vimos aqui no slide anterior. Dessa forma, vamos pensar, então, inicialmente, ao criarmos o banco, qual seria o char7 ideal para ele e consequentemente, qual o colete que estará associado a esse char7. Justamente porque, lembre-se que você precisa de um banco internacional, tá? E também precisa de um banco que aceite caracteres acentuados. Então, tudo isso é relacionado ao char7, tá ok? Vamos ao quadro, então, ver a resolução desta parte. O seu banco, então, deverá ser criado com o char7 e o TF8, que ele vai abranger caracteres internacionais, tá? Além da utilização de acentos. E juntamente com o colete, o TF General CI, que são regras comuns de comparação entre caracteres, tá? E agora vamos ao MySQL Workbench, aqui no computador, criar o nosso banco de dados. Temos aqui o Workbench, e para criarmos um banco é bem simples, tá? Primeiro você pode sempre abrir aqui um novo script SQL, tá? Independente do script que você abra, que ele funciona um pouco diferente de linguagem de programação, em que nós temos a linguagem, ela é compilada, executada, enfim.
Aqui no SQL a linguagem não é compilada, tá? Nós apenas executamos uma determinada instrução e ela afeta o banco de uma maneira. Então não precisamos ter uma lógica das instruções ou de arquivos, tá? Então nós apenas utilizamos estes diferentes arquivos, esses scripts SQL para guardarmos ali as instruções que utilizamos para se criar um banco. Pois uma vez que ele é criado, ele eu não preciso criar novamente. Como fazemos essa criação? Primeiro é com create database e eu vou colocar aqui a opção if not exists, para não dar nenhum conflito caso o banco já exista, tá? Para não dar um erro ali no caso. Chamaria o meu banco de GT. E aí, para definir o char7 e o colete, eu utilizo a instrução default char7 igual. Aí eu coloco o char7 que eu preciso. Veja que o MySQL ele já dá, aqui no Workbench, ele já dá algumas sugestões, tá? Não coloco ponto e vírgula, pois eu não terminei ainda a minha instrução de criação. Default collate. E o colete padrão é o UTF-8 underline general CI, tá? E agora sim, ponto e vírgula. E ao executar então essa instrução, ó, você pode selecioná-la ou apenas colocar o mouse aqui no ponto e vírgula, tá? E executar ali, que ele vai executar a instrução normalmente. E você vê aqui no log que o banco foi criado, tá? Veja que ele foi criado corretamente e ele aparece. Bicho, mas faz. Ela não quer que tu faça. E o postinho faz. Aparece aqui ao lado, tá? Nos esquemas, você pode verificar aqui que o nosso banco está aqui, ó, banco GT. E aí, para começar a utilizar esse banco, você pode utilizar o use, tá? GT. E assim que você cria um banco, você pode utilizar essa instrução que é a show create database e o nome do banco que você criou. Ao executá-lo, ele vai mostrar ali algumas informações do banco, como por exemplo a instrução que você utilizou para criá-lo, tá? Com o default char7, o TF8. E você ainda pode aqui ao lado, pela interface do Workbench, ao clicar nessa ferramenta aqui na frente do seu banco, você consegue verificar algumas instruções aqui, além de alterar, tá, via interface gráfica, tanto o char7 quanto o colete. Veja que há inúmeras opções de char7 e também aqui de colete, tá? Com isso, fechando aqui, nós temos o nosso banco criado. E basicamente a criação do banco consiste nessa instruçãozinha aqui, create database if not exists, que no caso essa parte é opcional, tá? Note também que você não precisa toda vez especificar esse char7, tá? Nesse caso especificamos pois era necessário devido às restrições do banco desta situação problema, deste guia turístico. Mas você pode colocar apenas create database, o nome do banco, ponto e vírgula, executar, ele vai criar o banco também. E ele vai colocar um char7 padrão ali, tá? Ele não vai deixar o seu banco sem char7. Ele vai colocar o padrão, que geralmente é o TF8 ou o Latin 1, tá? Mas como nós vimos, você pode alterar facilmente via código, ou também com o alter database, ou via interface gráfica, como nós vimos aqui diretamente no MySQL Workbench, tá? Então vamos dar continuidade aqui e encerramos essa situação problema.
Cara aluno, tendo o banco criado, tendo o seu diagrama entidade relacionamento já definido, com todas as tabelas, todos os atributos, o que te resta agora é criar essas tabelas, povoar, começar a inserir essas tabelas no seu banco e juntamente com a inserção dessas tabelas, já pensar ali em como você irá realizar e organizar os relacionamentos entre elas. Tá? Perceba que aqui, na hora que eu crio uma tabela, eu não consigo definir um relacionamento facilmente, como eu faço na parte de forma gráfica com o diagrama entidade-relacionamento, até mesmo o modelo entidade-relacionamento. Tá? Então você precisa pensar em algumas situações a mais, nos atributos, nas chaves primárias e chaves estrangeiras também. Mas vamos focar aqui nesta parte a criação básica de uma tabela. Como eu crio uma tabela e como eu insiro os diversos atributos e algumas propriedades interessantes para cada um deles. Vamos ao quadro. Então, um modelo, né, de dados, que é o diagrama entidade-relacionamento, ele traz, né, a certeza de que todos os dados ali existentes estão completamente representados. Então, você já supõe que o diagrama que você tem em mãos está completo ali e falta apenas gerar o BD físico, né? Quando utilizamos gerar a linguagem, gerar o banco de dados físico é justamente implementar o banco, desenvolvê-lo, tá? Aqui temos um exemplo de MER para que você recorde como ele é estruturado, tá? Temos aqui as entidades, aqui temos os relacionamentos que unem duas ou mais entidades, tá? E temos aqui a cardinalidade, que vai nos dizer ali quais as instâncias máximas de cada entidade dentro de um determinado relacionamento. Que no caso aqui, podemos ver aqui que o continente, ele pode possuir N países, tá? Porém, um país, obviamente, pertence a apenas um continente, tá? Seguindo aqui, temos o modelo lógico DER, né, o diagrama entidade-relacionamento, em que nós temos informações um pouco mais robustas no nosso banco. Além da tabela aqui do nome, temos todos os atributos, tá, que cada tabela possui, bem como você tem as chaves primária e as chaves estrangeiras, tá? Além de você conseguir ali já ter identificado os tipos de cada campo e o tamanho também de cada um desses campos. Os relacionamentos aqui são criados, tá? Essa notação, que é popularmente chamada de notação pé de galinha, tá? Ela é algo relativo a isso aqui, ó. Esta parte mais bifurcada aqui seria relativa ao N, e essa outra parte aqui é relativo a 1, tá? E aqui temos a cardinalidade representada na representação de razão de cardinalidade. Dessa forma, então, tendo todos os atributos, todos os tipos de dados, você tem também o tamanho dos tipos de dados, você tem o nome das tabelas, os relacionamentos, o que é chave primária, o que é chave estrangeira, basta você transportar tudo isso para um script SQL. Isso é feito de forma bem fácil e bem intuitiva, tá? Com os comandos de DDL, tá? Para se criar esse banco de dados, como a gente vai ver agora no quadro, tá? Qual é a sintaxe, então, básica para criar uma tabela? O comando é o create table. Você pode utilizar esse opcional, né, do if not exists, para que não gere nenhum erro, caso você tente criar uma tabela com o nome que já existe no banco. Aí, a sintaxe pede que você abra parênteses e depois feche parênteses com ponto e vírgula, e dentro desse bloco você coloque toda a lista de campos necessárias da tabela, ou seja, todos os atributos. E cada atributo, tá, cada item dessa lista de campo, ele é formatado da seguinte maneira. Primeiro você coloca o nome do campo, depois o tipo, tá? Se vai ser um int, se vai ser um float, acerta um char, um varchar. Em seguida, né, o tamanho aqui entre colchetes. E
depois alguns outros atributos, como not null, para especificar se esse registro pode ter um valor nulo, tá? Ou se ele pode ter um valor nulo, ou se ele não pode ter nenhum valor nulo, ou seja, eu devo inserir um registro naquele atributo. Devo inserir um valor naquele atributo quando eu insiro um novo registro na minha tabela. Eu posso inserir um valor padrão, tá? Com o default, e o valor que eu quero para esse campo. Sempre que eu criar um registro, ele vai iniciar com esse valor padrão. Depois eu posso alterá-lo normalmente. E também posso especificar ali este opcional com auto increment. Então ele vai incrementar automaticamente esse registro, no caso dele ser uma chave primária. Então sempre que eu adicionar um novo registro ali, o meu banco vai numerá-lo. Então ele vai incrementar esse registro, partindo de 1. Tá? Então eu não preciso definir, por exemplo, a chave primária. Caso ele seja chave primária, eu devo colocar aqui o campo primary key, tá? E juntamente com o auto increment, você adiciona um registro, por exemplo, cadastra os dados de um aluno e o ID, por exemplo, esse atributo ID é a chave primária. Então esse auto increment, ele vai incrementar esse ID automaticamente. Cadastrei um outro aluno, ele incrementa o ID para 2. Cadastrei um terceiro aluno, incrementa o ID para 3 e assim por diante, tá? Esta é a mecânica deste opcional que é muito utilizado com a chave primária. E assim, sendo assim, esse é o modo básico de se criar uma tabela, tá? Seguindo sempre essa sintaxe, você consegue transportar toda aquela modelagem no diagrama de entidade de relacionamento para o script SQL. Vamos trabalhar agora, aluno, com os tipos de dados que podemos especificar na criação de tabelas em um banco de dados. Você, ao criar uma tabela, você vai começar a criar os atributos. Ao criar os atributos, você, além de definir qual é uma chave, se esse atributo pode ser nulo ou não nulo, se ele terá um valor padrão, antes de tudo, você precisa definir o seu tipo. Tá? E há vários tipos de dados, bem como em linguagens de programação comuns, há tipos de dados aqui também no SQL. Você precisa definir qual os valores, né, os tipos de valores que você pode inserir em determinado atributo, como inteiros, floats, caracteres. Há alguns tipos especiais, tá, específicos aqui para SQL, e nós vamos ver aqui adiante ao longo deste conceito sobre os tipos de dados. Vamos ao quadro. E antes de iniciarmos este estudo sobre os tipos, vamos ver alguns detalhes sobre a nomenclatura que nós vamos estudar ao longo deste conceito, como por exemplo, o M ele vai especificar então o tamanho do dado, tá? E seu valor máximo vai estar sempre relacionado ao tipo de dado que eu estou criando, se é um int, um big int, tá? Ou algo relacionado. Quando encontrar o D, ele vai especificar a quantidade de dígitos, tá? Que vem depois da vírgula, ou seja, os dígitos de um ponto flutuante, por exemplo. E o valor máximo dele é 30, tá? Ou seja, sempre o M menos 2. Quando eu encontrar ali os colchetes, eles vão definir partes opcionais na definição desses tipos, tá? Então são características, atributos que eu posso colocar ou não quando eu defino. E sempre que tiver algo fora destes colchetes, são partes obrigatórias, tá? Unsigned é um atributo para dizer que o meu campo ele não vai aceitar números negativos, então eu não tenho números negativos ali, eu só vou adicionar apenas números positivos. Isso é interessante para não gastar espaço, né? Ele vai deixar de alocar espaço para números negativos e vai dobrar o espaço necessário para números positivos, tá? E o zero fill, ele vai preencher com zeros à esquerda e fazer com que todos recebam o atributo unsigned. Isso é interessante para que todos os números da coluna tenham o mesmo número de caracteres, tá? E por fim, FSP, que está relacionado aos tipos de data IORA. Então eles vão representar a quantidade de dígitos das frações de segundo
que nós podemos armazenar nesse banco, tá? Então, aqui vamos começar a entender, a estudar um pouco cada um desses tipos. Temos tipos numéricos, temos tipos de texto e alguns tipos especiais, como os utilizados para se formatar datas, tá? Inserir datas, inserir tempo também. Tudo isso é possível, claro, se criar um banco. Claro que tudo que nós vamos ver aqui não são os únicos tipos existentes. Há diversos outros que você pode facilmente encontrar na documentação básica e padrão do SQL, tá? Vamos ao quadro, então, ver o primeiro tipo, que são os tipos numéricos. O mais comum aqui, claro, é o int, tá? E o int, eu posso colocar aqui entre parênteses o seu tamanho, que é especificado aqui pelo m. Então, quantos caracteres, né, quantos dígitos esse número terá. Eu posso definir se ele é unsigned, e se eu não colocar esse unsigned aqui, significa que ele pode ser positivo e negativo. Se eu coloco o unsigned, ele vai receber apenas números positivos. E o zero fill também é opcional. Bem como todos os outros tipos, o big int, o small int, também tem esses mesmos opcionais. A diferença entre eles é o intervalo, tá? De números que ele pode armazenar. O small int armazena apenas do menos 32.768 até o 32.767, quando ele é signed, quando eu não tenho essa opção. Quando eu coloco o unsigned, ele dobra então os números que eu posso, a faixa de valor, já que é só positivo, tá? Ele utiliza o espaço reservado para os negativos para alocar os números positivos. E os demais ints, eles apenas conseguem receber números muito maiores. Tipos numéricos, temos também o float, tá? Que é o ponto flutuante padrão. E a diferença aqui é que eu tenho o m, que vai especificar quantos dígitos eu tenho nesse float total, dos quais eu tenho d dígitos após a vírgula, tá? Então, se eu coloco 10 e 2 aqui, quer dizer que eu vou ter um float de no máximo 10 dígitos, com no máximo 2 casas decimais. O double, então, ele é esse float maior, com uma precisão dupla, tá? Vai dobrar essa precisão de um float comum. Temos os tipos de data e hora, que é o tipo date, em que quando você especifica um atributo desse tipo, ele vai automaticamente formatar ali o ano, o mês e o dia desta maneira, tá? Ano, traço mês, traço dia. Ele permite tanto números quanto strings, tá? E o date time, em que nós temos aqui o FSP, né, que vai especificar ali as frações, tá, de tempo, quando eu faço uma combinação de data e hora. Tá? Então, o formato dele é ano, mês e dia, e na frente, hora, minuto e segundo, fração. E, por fim, o timestamp, time para se denotar algum período de tempo, até mesmo algum horário também, e o year específico para anos. Veja que eu posso colocar apenas 4 caracteres, tá? E assim, temos, para finalizar aqui os tipos de caracteres, temos os tipos texto, que é o varchar, que eu posso colocar aqui o tamanho dele, é obrigatório que eu coloque o nome, para que eu saiba quantos caracteres eu posso utilizar nesse meu atributo do tipo varchar. E eu posso especificar, veja, como ele é texto, eu posso especificar um charset específico para aquele atributo, bem como um colete também. E claro que é opcional. O varchar é uma cadeia de comprimento variável. Junto com ele eu tenho o char, tá? Que ele pode ser especificado da mesma maneira, com os mesmos opcionais, mas a diferença é um comprimento fixo. O enum, eu consigo definir, né, valores padrão que sejam exibidos na hora de se criar um registro. Então, por exemplo, se eu crio um atributo enum, eu defino ali nele quais são os valores padrão que o usuário pode inserir. Então, se eu defino que ele pode inserir apenas
as letras A, B e C. Ele não pode inserir D, algum número ou qualquer outra coisa, apenas esses textos, né, esses caracteres A, B e D, por exemplo. Tá? Sendo assim, você tem nessa opção com o char e o varchar. A diferença é que o varchar ele aloca o espaço de forma dinâmica. Então, se você define um tamanho de 100, por exemplo, o que acontece? O varchar, o próprio banco de dados, o SGBD, ele aloca de forma dinâmica. Ele não deixa um tamanho de 100 reservado. Já o char, se você aloca um espaço de 100, ele fica um espaço de 100 reservado, mesmo que você utilize apenas 10 caracteres. Tá? Essa é uma diferença básica para que você preste atenção quando for criar um atributo char ou varchar. Então, nesta nossa situação problema, vamos implementar um banco de dados, criando então as diversas tabelas que esse banco possui, tá? Criando os atributos, especificando seu tipo, o tamanho de cada atributo e assim por diante. Vamos ao quadro e vamos entender aqui qual a descrição desta SP. Você então trabalha numa empresa que está desenvolvendo um banco para um aplicativo, né, um software de guia turístico. Você já criou esse banco de dados com o comando create database, então esse banco já existe. E você já tem o planejamento de todas as tabelas, você já sabe qual a estrutura, você já tem o diagrama entidade de relacionamento dele. Agora, sua responsabilidade nesse projeto é de implantar, tá, sob forma de tabelas, essa estrutura deste repositório de dados. E basicamente aqui temos alguns pontos interessantes para que você preste atenção. Os pontos de interesse turístico desse banco deverão estar organizados de forma que eles possam ser classificados como atrativos, serviços, equipamentos, infraestrutura de apoio, instituições ou organização, e apenas isso. Então aqui já podemos pensar em um tipo de dados enum, pois eu quero apenas inserir um valor para ponto de interesse, somente esses, eu não tenho outro tipo de classificação, tá? E depois, para cada elemento turístico, haverá uma coordenada, latitude e longitude. Então, eu terei ali um atributo, ou possivelmente uma tabela também, que vai definir esses valores de latitude e longitude. E para isso, você vai criar, então, uma tabela adicional para armazenar essas informações e vai relacioná-la, né, ao restante dessa estrutura. Além disso, o elemento turístico, tá, essa tabela aqui deve ter um campo para se mostrar se ele está publicado ou não, ou seja, se o valor padrão sendo falso, ele pode ser sim ou não, né, verdadeiro ou falso. E aqui, novamente, nós teremos um tipo de dado enum. Tá? Então, veja que a definição, nós vamos trabalhando com os requisitos dos dados, a estrutura que nós temos, e já vamos pensando na modelagem física ao mesmo tempo. Tá? Então, a definição dessa estrutura, nós vamos definir então as tabelas para organizar as informações e sistematizar esses dados de forma relacional. E vamos então ao MySQL Workbench iniciar esse desenvolvimento. Note que você então tem esses requisitos, tá? Você já identificou então que alguns deles precisam ser especificados com do tipo enum, tá? Você já sabe que terá uma tabela latitude e longitude, além das demais tabelas que existiam já no modelo lógico criado para esse banco. Agora vamos ao computador e realizar a resolução da nossa situação problema. Vamos aqui. Realizar então. Primeiro eu trouxe aqui já para que você tenha conhecimento, todas as criações de tabelas desse banco, tá? Primeira coisa, você sempre tem que verificar se você está utilizando o banco que você vai manipular, tá? Veja aqui que o banco GT não é o banco selecionado, né? No caso aqui é o banco World. Então você precisa realizar essa instrução para selecionar o banco GT. Vamos lá. A primeira tabela aqui é a tabela país. Veja que eu tenho criado aqui um ID,
tá? Esse ID é do tipo inteiro, no máximo 11 caracteres, é um atributo não nulo, com alto incremento e é uma chave primária, tá? Geralmente chaves primárias elas são não nulas já, por serem chaves justamente, e são acompanhadas com este opcional do alto incremento, mas não é obrigatório. Tem o atributo nome, que é um varchar de tamanho 50, e aqui eu tenho um enum, tá? Você coloca o nome do atributo, o tipo, que é enum, e entre parênteses você coloca apenas os valores que eu posso inserir. Se eu tentar inserir qualquer nome diferente destes aqui, que são o nome dos continentes, ele não vai aceitar, tá? E o padrão aqui você pode definir que é, no caso, América, caso eu não insira nenhum nome, nenhum valor nesse atributo. A tabela estado, temos ela aqui criada também, com seus respectivos atributos. Note que ela tem aqui uma chave primária. Todas as tabelas, né, devem ter uma chave primária para que você possa identificar cada um dos registros criados. A tabela cidade também, estamos criando aqui. Seguido da tabela ponto turístico, tá? Nada de diferente, a diferença aqui é que temos atributos com valores definidos como padrão. Então, se você não colocar nenhum nome, por exemplo, nesse ponto turístico, ele vai aparecer como vazio, tá? E a população, se você não inserir, ela vai aparecer como 0. Não é necessário colocar valores padrão, mas depende da sua aplicação, tá? Aqui temos o tipo. O tipo é enum, mesma coisa. Ele também, eu só posso colocar estes tipos, tá? Esses valores dentro desse atributo tipo, não posso pôr nada diferente disso. Da mesma forma, o atributo publicado para verificar se esse ponto turístico já foi publicado ou não para a verificação, né? Para que os turistas possam ver mais informações sobre ele. Também é enum, eu posso colocar sim ou não, e o valor padrão é não, né? Caso você registre um ponto turístico, tá? Esteja apenas iniciando esse registro, mas ainda não está liberado para a verificação, né, por meio dos usuários no aplicativo Guia Turístico, tá certo? E por fim, temos a tabela coordenada, tá? Coordenada com latitude e longitude em tamanho float, tá? Com no máximo 10 caracteres, tá? Que geralmente é o padrão de latitude e longitude, com no máximo 6 casas decimais, ou seja, 6 casas depois da vírgula. Realizando toda essa criação, você pode utilizar aqui a instrução show tables, tá? Show tables, ponto e vírgula. Ele vai te mostrar todas as tabelas criadas, as tabelas cidade, coordenada, país, tá? Bem como utilizar o comando show columns from e o nome da tabela. Você vai observar aqui, os atributos e vai poder observar aqui, né, quais são as características de cada um desses atributos criados na tabela. E dessa forma, você tem o seu banco criado, as suas tabelas já inseridas no banco com os atributos formatados corretamente, especificado o que é chave, o que é quais são os atributos caracteres, os atributos numéricos, os atributos do tipo enum, tá? Isso é bem importante que você se familiarize bem com esse tipo de definição. Vou deixar aqui agora um tempinho para que você possa refletir um pouco sobre a aula de hoje e poder enviar ali por meio dos nossos tutores qualquer dúvida para que a gente possa sanar ali qualquer probleminha que você possa ter, né, com alguma das questões que nós vimos durante essa aula de hoje. Já eu volto para a gente finalizar a aula.
Tivemos aqui uma pergunta, tá, que o aluno questionou, né, do Polo de São Paulo, quem define, tá, em uma empresa o char7 que será utilizado para aquele banco. Se é, por exemplo, o DBA Sênior. Quem vai definir é quem está responsável pelo projeto do banco, tá? Seja quem for o responsável por esse projeto, ele vai, obviamente, conversar com, no caso, né, o dono da empresa, os interessados, né, na criação desse banco, e ele terá ali as informações que o banco deve armazenar, tá? Então, ele terá essas informações e os requisitos dos tipos de informações que esse banco vai conter, né? Se ele vai conter informações vindas de outros países ou apenas daquele país em que ele está sendo criado. Então, tudo isso é definido nessa conversa, tá? Nessa análise de requisitos inicial, que é o primeiro passo ali do projeto de um banco de dados. Então, nesse caso, né, o DBA Sênior, ele estará, né, neste projeto, e provavelmente ele mesmo pode ter essa conversa ali com os gestores da empresa para se definir qual é o melhor char7. Então, os gestores, na verdade, quem definem o que eles precisam, e aí os projetistas do banco, eles veem dentre as opções de char7 existentes, dentre as várias opções, qual é a mais indicada para que seja implementada nesse banco que está sendo criado. Vamos agora recapitular os conceitos da aula de hoje, fazer um resumo de tudo que nós trabalhamos e vimos até aqui. Basicamente, entendemos o funcionamento básico da linguagem SQL, tá? Criando, então, um banco de dados, realizando algumas consultas simples com select, from e where, que são as 3 cláusulas principais ali quando falamos de banco de dados e de consultas em SQL, além de que aprendemos a criar as tabelas dentro desse banco. Algo que você deve perceber é que não há muito segredo nessa criação básica e inicial de um banco de dados, né? Nesse início de modelagem física. Porque essa definição estrutural das tabelas e dos atributos já foi tudo pensado e arranjado, tá? E tudo modelado nas fases anteriores, na modelagem lógica e conceitual. Então, resta ao desenvolvedor, ao programador, ao DBA, que ele faça apenas essa tradução. Ele coloca todos esses elementos dentro da sintaxe do SQL, de acordo com as regras, né, definidas pelo SQL padrão. Sendo assim, à medida que você for avançando, então, no desenvolvimento de um banco, é claro que vai ficar um pouco mais complexo, terá tarefas que o próprio desenvolvedor deverá pensar e realizar, mas essas básicas que nós vimos na aula de hoje são realmente bem simples. Se criar um banco, não há muito segredo na hora de se criar um banco, podemos definir ali no máximo um char7 ou colate, ou deixamos como padrão, e as tabelas seguem sempre a mesma sintaxe, create table, o nome da tabela, e entre parênteses eu coloco ali toda a lista de atributos, o nome do atributo, o tipo, o tamanho do atributo, e os opcionais que eu posso colocar ali de acordo com o tipo de atributo que nós vimos também, cada um deles. Vamos ao quadro. Só ver, então, estes pontos que nós trabalhamos hoje. Vimos, então, a linguagem de consulta estruturada com select, from, where. Criamos um banco, criamos as tabelas, estudamos os tipos principais de dados que nós utilizamos. Geralmente, você vai acabar utilizando apenas os tipos int, float, varchar também é muito comum utilizado, o enum também, o tipo date também é bastante utilizado, tá? Então, você pode pesquisar ali, pode ver no material, tem todos os tipos de dados e os opcionais, bem como você pode fazer uma pesquisa rápida e encontrar outros tipos também que você pode utilizar no SQL. Então, fica ao critério da aplicação, dos requisitos da aplicação, o que você deve utilizar. Tá? Fique sempre atento com essa questão dos tamanhos. Tá? Você, como desenvolvedor, já provavelmente tem um pouco desse conhecimento, né, herdado de outras linguagens, que nós devemos nos preocupar ali com a memória.
Então, para que alocar ali um Big Int se eu não utilizarei aquela faixa de valores extensa que o Big Int nos proporciona, por exemplo, tá? Então, com isso, agradeço a sua presença, a sua participação aqui nessa aula. Desejo a você bons estudos. Qualquer dúvida, fico à disposição. Você pode entrar em contato com o seu tutor, que eu ficarei muito feliz em atender a sua dúvida e ajudá-lo a entender um pouco mais e avançar no desenvolvimento de um banco de dados. É um tema muito amplo, também muito interessante, que espero que vocês gostem também da mesma forma que eu gosto de programar e criar um banco. Então, nos vemos na próxima aula e até mais. Ei, dorme não. Terminou minha aula. Hein? Meu Deus. Acho que terminou minha aula.